Olá, começamos aqui mais um podcast Acordes para Jesus. Eu sou Maria José Menezes, estou ao lado de Carlos Morgado e hoje também recebemos aqui a Isabela Matos. E que visita ilustre. Obrigada. Bom, Isabela Matos, mas gente, vamos começar diferente. Eu conheço ela por Bel Pérez, mas ela também é Isabela Matos. A Isabela Matos, ela é advogada, cantora, violonista, guitarrista, mãe de 2 filhos e está agora se reinventando como paisagista e jardinista. Isabel, me conta dessa história. Não é muita coisa para uma pessoa só? A gente nasceu mulher para poder fazer várias coisas, né? Para poder ter várias funções ao mesmo tempo. E não... Foi tudo se encaixando conforme o tempo foi passando. A função de mãe continua ali, a função de esposa continua ali, a função de ministra de louvor, de tocar e cantar, continua ali também. Mas aí a gente incluiu o amor às plantas ali no meio. Eu queria que você começasse falando sobre isso. Sobre como eu cheguei o amor às plantas, exatamente. Como é que uma advogada resolve agora ser paisagista? É fácil essa transferência, essa mudança? Nem um pouco. Porque existe assim bastante, não digo um preconceito, mas a profissão de advogado você tem um conceito maior em cima dela. Não que isso te dê prestígio ou te dê mais dinheiro ou alguma coisa do tipo. Mas o fato de você ser advogado, você tem um diploma, então te dá um certo prestígio diante da sociedade. E aí as pessoas têm a ideia, que na minha visão é errada, de que você está meio que descendo um degrau. Eu tenho diploma, mas não, eu desci um degrau, porque agora eu resolvi cuidar de planta, eu resolvi fazer jardim, eu resolvi fazer projetos, quando na realidade são profissões totalmente distintas, com certeza. Mas, assim, então essa transição tem um pouco de... As pessoas olham assim, agora você vai cuidar de jardim, você vai fazer isso? Mas é o que... É a função pela qual eu me apaixonei. Eu ainda advogo, eu trabalho como advogada ainda, gosto muito de advogar, mas são 20 anos advogando, então assim, é uma coisa que acaba te cansando e eu descanso enquanto eu trabalho no paisagismo e na jardinagem. Eu acho que tem que ficar de olho nela, que é negócio dá dinheiro, hein? Planta é uma coisa cara. Planta Mas tem um retorno bom ou não? Em projetos de paisagismo tem sim. Assim, a manutenção, porque assim, a gente trabalha assim, faz projetos, posso fazer implantação de jardins, então eu faço desde a visita técnica no local, para aferir o que precisa ali, a quantidade de sol, como que é o solo, para daí trabalhar, ver as plantas que o cliente gosta, para daí trazer um projeto que se harmonize com as condições dele, com o que ele tem tempo de cuidar, com o que ele gosta, o que ele procura, porque não adianta nada eu colocar uma planta que é super exigente em cuidados e a pessoa não tem tempo para cuidar. Não, se a pessoa mata um cacto, entendeu? Não adianta eu colocar uma planta muito exigente. Então, assim, a gente faz essa visita e faz o projeto. E daí tem a parte de projeto, tem a parte de manutenção e revitalização de jardim, que é quando você vê um jardim que está ali sem poda, está com pragas, você tem como melhorar aquilo. Porque, assim, uma casa com jardim abandonado fica com cara de casa abandonada. Então, você consegue... Através desse trabalho, você revitaliza o jardim, você traz uma qualidade de vida para a pessoa, porque ela chega na casa dela, ela não se vê numa casa abandonada. Ela tem a beleza do jardim, traz um bem-estar. É cientificamente comprovado que o contato com as plantas e esse contato com a natureza traz muitos benefícios. Então, eu sigo por essa linha de tentar trazer o bem-estar através daquilo que eu faço. Agora, você já gostava de planta desde o início ou não? Isso começou agora? Eu sempre admirei plantas, desde criança. Assim, eu lembro que minha mãe tinha flor de maio e eu assim, ficava admirando a beleza daquela flor, mas eu nunca me atrevi a cultivar, porque eu tinha a ideia errada de que você precisava ter um dom para cuidar de plantas. Tem que ter o dedo verde, todo mundo brinca. E na realidade não, você não tem que ter o dedo verde.
você tem que conhecer aquilo que você está fazendo. Você tem que estudar. E aí foi em 2018, quando meu sogro faleceu, a minha sogra pediu que a gente fosse morar com ela. E nós mudamos para a casa dela, tô lá. A gente mora junto desde 2018. E ali eu me vi perdi um pouco a minha identidade ali, do local. Porque eu tinha minha casa, de repente minha vida deu uma reviravolta. Fui numa casa que não era minha, tinha coisas minhas, mas é aquela coisa, você tá ali, mas não é não é o seu lugar. E aquilo começou a me incomodar. E um dia eu fui ao Ceasa, eu comprei uma caixa de suculentas, eu comprei umas 20 suculentas, porque eu tinha visto na internet as suculentas plantadas em xícaras. Então eu achei um canto lá, do lado da churrasqueira, ali na área de serviço. Falei assim, não tenho lugar, mas aqui vai ser meu lugar. E foi onde eu busquei individualizar um espaço para mim. Então, assim, foi ali, com a minha caixa de 20 suculentas. Pertinho da churrasqueira. Do lado da churrasqueira. Pronto. Elas ficam ali do lado da churrasqueira. E aí foi onde eu passei a amar a planta. A pandemia também ajudou essa coisa de você ficar lá reclusa para desenvolver esse seu lado? A pandemia potencializou. Porque assim, foi em 2018 que eu comecei, então eu tinha ali as suculentas e tudo, eu cuidava, eu gastava tempo com elas, você começa a tentar descobrir o que é cochonilha, o que é um pulgão, quais são as pragas que atacam, tal. Então morre algumas plantas, você vai lá e substitui. E a pandemia potencializou. Por quê? O único lugar que ficava aberto era o Ceasa, que você tinha acesso. Você podia ir no Ceasa, você podia ir em farmácia, você podia ir em mercado. Então, assim, farmácia e mercado a gente já não estava mais querendo ir, eu ia para o Ceasa. E assim, foi aonde eu acabei comprando outros tipos de plantas. Eu acabei me arriscando. Eu falei, bom, não matei as suculentas. Todo mundo fala que suculenta é uma planta que é complicadinha de você cuidar, porque se você molhar demais ela morre. Eu não matei. Falei, pera, eu vou tentar outra coisa. Aí foi onde eu amo folhagens, assim, então hoje em dia não tenho muito espaço mais eu amo a costela de Adão, até mostrei para o Morgado, tem uma foto, a minha costela de Adão está enorme, mas eu fui me aventurando por outras plantas, só que eu fui estudando as outras plantas, e aí achei na internet o curso, pós-pandemia, né, faz pouco tempo que eu terminei o curso. Fiz o curso de jardinismo e paisagista e estou focando nessa área também. A gente ouve muito jardineiro está cuidando do jardim. Que palavra é essa, jardineiro? O jardineiro, ele acabou tendo uma conotação pejorativa. A palavra jardineiro, entendida como aquele que vai ali, aquele que não tem cuidados com o jardim. Porque o jardinista, a gente diz o quê? Que ele trabalha não apenas o cuidado com a poda, não apenas o cuidado com manter a grama baixa e a cerca viva podada. O jardinista, ele faz adubação, ele faz o tratamento contra pragas, ele trabalha todo esse lado para que você tenha um jardim sempre bonito. Então, assim, o jardineiro, ele não tem uma visão tão técnica com relação ao jardim. Geralmente não estudou. Tem mais conhecimento prático mesmo. Vai lá, corta a grama, poda a árvore, a cerca viva, mas é uma coisa assim bem prática mesmo. E o jardinista, ele tem esse olhar mais apurado em cima daquilo que pode ser feito para melhorar. Por exemplo, o jardineiro, se ele vê um gramado que tem erva daninha, ele vai passar a roçadeira na erva daninha e tudo, e aí ele não sabe que, aliás, ele até sabe, mas não importa muito. Ele sabe que as sementes da erva daninha vão se espalhar, na próxima vez vai crescer mais erva daninha. O jardinista, ele já tem esse olhar em cima de, não, eu preciso eliminar a erva daninha. Então a gente estuda e sabe o defensivo certo para você usar. Sim, e assim, deixar bem claro que a gente está falando aqui só sobre termos e não sobre pessoas ou profissionais, porque você pode ter pessoas sendo chamadas de jardineiros que fazem tudo que um jardinista faz, o que um paisagista faz. É questão de termo mesmo, assim, até as pessoas me chamam, falam, você virou jardineira? Eu digo, virei jardineira, sem o menor problema, mas é questão de terminologia mesmo. Exatamente. Bel, toda essa tarefa que você tem, confunde alguma coisa?
Não era para estar no jardim, era para estar no louvor. Não era para estar no louvor. Não. São coisas... Perdi um prazo porque eu estava podando uma... Não, graças a Deus ainda não. Eu não pretendo que aconteça. Graças a Deus a gente deixa a agenda bem certinha, equilibrada. Ô, Bel, mas você tem intenção de deixar de advogar e cuidar só de planta, não? Qual é o seu objetivo? Eu tenho intenção. Eu cansei um pouco do direito, porque assim, tem coisas que acabam te frustrando demais no mundo jurídico. Você trabalhar e morrer na praia, ver processos que daria para ser resolvido em 2, 3 meses, levar 2, 3 anos para ser resolvido. Então, são coisas assim que são pequenas coisas que acabam te cansando mentalmente, porque o trabalho do advogado é mental e eu acho que eu prefiro muito mais ficar com as plantas. Então, assim, a minha ideia é dali um tempo se eu viver de paisagismo e jardinagem. Dar aula de plantas. Sim, se possível. Amo ensinar também, então eu gosto de ensinar as pessoas aquilo que eu... Frente, né? Sim, mas não... Bel, eu também queria que você falasse sobre o seu ministério, né? Uma ministra de louvor, você toca violão, é muito virtuosa, assim, admirada por todos, guitarra, é uma coisa assim, e também é uma novidade, né? Você tocando guitarra, quando você surgiu tocando guitarra, isso foi uma mulher, que a gente está acostumada a ver homens guitarristas. Mulheres são raras, acho que em Agudos, não sei, eu não conheço. Mulheres geralmente tocam teclado, né? A gente vê teclado, mulher violão tocando teclado até. E violão, até violão, mas nem mais. tanto, mas guitarra mesmo. Como São foi poucas, isso? Né? Eu gosto muito de rock, desde que eu sou criança, assim, desde os 12, 13 anos. Eu sempre gostei da coisa da guitarra, do solo de guitarra, e de uma bateria bem pegada, e de um baixo. Então, acho que acabou sendo pelo gosto musical. Eu comecei fazendo aula de violão. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu fiz aula de violão, fiz 1 ano de aula de violão. E o engraçado é que nessa época eu falava para minha mãe queria que eu fosse tocar. A gente era da Cristã Renovada. Aliás, vamos falar da sua mãe, né? Você é filha de pastores. Sim. Conta quem são seus pais, meu pra pai, quem não sabe. Pedro Pérez, minha mãe, Arlita, Da igreja. da comunidade Nova Aliança, aqui de Agudos. E nós estamos aqui, esse ano já são 30 anos, aqui em Agudos, como comunidade Nova Aliança. Então E a sua mãe queria que você... A minha mãe, na época a gente frequentava a Cristã Renovada em Bauru. E a minha mãe queria que eu tocasse, acho que era no culto de senhoras que tinha na terça-feira à tarde. E eu falava assim, não vou. Eu falava assim, mãe, entende uma coisa, é eu com Deus, entendeu? Eu toco violão, mas eu toco para Deus no meu quarto. Eu não quero tocar, eu não vou tocar. E eu não fui, eu não ia. Porque eu tinha para mim, eu tinha vergonha, assim, eu falei, não quero. Eu tô aprendendo porque eu quero aprender um instrumento, não porque eu quero tocar na frente de um monte de gente. É eu com Deus, me deixa no meu quarto tocando para Deus e tudo certo. E a forma como eu comecei a tocar foi muito... Eu comecei a cantar antes de tocar. Eu tinha meus 15 anos. Quando a gente veio para Agudos, eu fiz 15 anos aqui, e aí o pessoal do Ministério de Louvor, e eu acompanhava os ensaios, um dia me deram um microfone, canta aí. E foi. Eu comecei como backing vocal, cantando. E aí eu me escondi atrás da função de backing vocal também. Eu olhando pro lado para ver se não estava ninguém cantando junto. Não, eu me escondia, falava assim, não vou... Eles falavam para ministrar, eu falei assim, não, meu ministério é ser backing vocal. Você se esconde atrás da... Sempre você tinha uma saída. Tinha uma saída, já era advogado desde cedo, né? Aí aconteceu de ir num culto não ter ninguém para tocar. E tinha uma guitarra velha na igreja. E foi o que me deram. E, não tem ninguém, toca você. Eu toquei numa guitarra, as cordas estavam também enferrujadas. Afinei ali na hora. E era o que tinha. E foi a primeira vez que eu toquei. Eu devia ter meus 17, 18 anos. Eu conheço um amigo também que foi em vários lugares tocar e não tinha guitarra. Ele tinha guitarra velha para ele tocar, mas ele saía muito bem. Mas aí... toca muito. Não, daí eu não me defino como guitarrista. Eu sou alguém que aprendi a tocar guitarra. Então, mas aí, depois que você pegou essa guitarra, você foi aí depois estudar? que eu comecei a tocar, sim, eu comecei a... Aí eu fiz aula de guitarra. Embora nesse dia eu toquei guitarra, como violão. Sim, porque eu só tinha feito... E não tinha pedal, não tinha nada.
Então eu toquei guitarra como se toca violão, só para fazer o acompanhamento do que tinha ali. Aí depois disso eu fiz aula de guitarra um tempo, mas assim, eu falo que eu tenho falta de vergonha na cara, que eu devia me dedicar mais ao instrumento. Mas aí você casa, você tem filho, você arruma 200 coisas para fazer, então acaba que... E assim, faz até bastante tempo que eu não toco guitarra, porque a configuração atual do louvor ali, a gente já tá com um guitarrista, eu fico no violão fazendo base. Você ministra a palavra também ou não? Só toca? Algumas vezes ministro. Assim, não é... Gosta? Gosto. Não é muito frequente, assim. Já fui chamada para ministrar em retiro, ministrar a palavra para os jovens. Já preguei na igreja também, faz bastante tempo. Mas é mais a parte musical. É mais a parte... Eu acabo fazendo uma ministração ali dentro do louvor. Uma coisa mais pontual, assim, mais específica dentro da ministração do louvor. Agora, como surgiu o direito na sua vida? O direito? Quando eu estava no colegial, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Eu tinha 17 anos e eu lembro que todos os meus amigos sabiam o que iam fazer. Todo mundo. Eu vou fazer medicina, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer não sei o quê. Eu falei, não sei o que eu vou fazer. Aí eu tinha um professor de história, até de Agudos, o Rafael Mazzoni. Foi meu professor de história. E ele, uma vez ele sempre conversava com os alunos a respeito do que fazer, futuro e tal. E ele sempre perguntava, e quando ele me perguntou, eu falei assim, eu não sei. E um dia ele virou para mim e falou assim, você daria uma boa advogada, porque eu sempre... Sempre argumentou Sempre bem. argumentei bastante. Eu gosto muito de história. Então, nas aulas dele eu participava bastante, conversando, argumentando, questionando. Então, eu sempre... E aí ele me perguntou, eu falei assim, foi onde eu cogitei fazer o direito. Mas quando eu prestei o vestibular para direito, eu prestei para jornalismo também. Prestei jornalismo na Unesp e prestei direito na IT. Quase fomos colegas, então. Não, e eu cheguei a entrar no jornalismo. Só que aí na época meu pai falou assim, não, faz o direito. Foi assim meio que inclinação paterna. Bem isso. Inclinação, olha, eu acho que advogado ganha mais dinheiro que jornalista. Mais dinheiro, com certeza. Então, não, nem tanta certeza assim. Mas não, depende, né? Depende do ramo. Cada carreira é uma carreira. Sim, mas eu falei pro meu pai, na primeira semana de aula, eu falei, pai, se eu não gostar, eu vou embora. Eu falei assim, eu vou fazer. Ele me levando eu lembro disso, ele me levando para a faculdade. Eu falei, é o seguinte, eu vou, mas eu não vou ficar perdendo tempo da minha vida aqui. Então, se eu não gostar do curso, eu não vou fazer nenhum semestre. Não vou fazer você gastar dinheiro e também não vou ficar perdendo meu tempo aqui, fechado? Fomos, né? Aí a primeira aula foi péssima. Eu tive uma aula de teoria geral do processo, era uma coisa muito chata, que a gente não entendia nada. Mas a segunda aula foi de direito civil. E a minha professora era fantástica, a doutora Maria Isabel Canelas, maravilhosa. E ali apaixonei pelo direito ali, na primeira aula de direito civil, onde foi até o fim. E tá até hoje. Não tão com a paixão no começo, mas a gente continua, né? Ô Bel, e aqui no nosso podcast Acordes para Jesus, nós falamos de Deus na vida real. Aliás, eu quero aproveitar para convidar você para seguir a gente nas redes sociais, Instagram, @Acordes para Jesus. Nós temos o nosso canal no YouTube também, Acordes para Jesus. Você pode me seguir, @MJ Menezes com S, @CarlosMorgado94. E agora a Bel vai falar das redes sociais dela, antes da gente continuar esse papo. Porque, como eu disse, nós falamos de Deus na vida real. E eu quero que a Bel conte alguma coisa muito específica de como Deus agiu na vida dela para servir assim de inspiração para a gente. Como é a sua rede social primeiro? Redes sociais. A minha rede pessoal é @BelaOdace, Bela com 2 L's. E a minha rede profissional de paisagismo é @Bela Planta Botânica. Daí o Bela com L só, no Bela Planta Botânica, @Bela Planta Botânica. Então, Bel, fala pra gente, Deus na vida real, como é que Deus age na sua vida? Conta uma experiência. Deus fala tanto, eu falo assim que eu
o meu amor pelas plantas acaba se fundindo com minhas experiências com Deus. Porque enquanto eu estou ali cuidando, enquanto eu estou ali podando, regando, Deus fala tanto comigo, tanto que o pessoal na igreja já sabe. Diversas vezes, assim, durante a ministração do louvor, eu uso exemplos do que Deus falou comigo enquanto eu estava ali podando uma planta, enquanto eu estava ali no seu lugar, vendo o que Deus fala muito ali comigo, do que Ele faz, a forma como Ele age, o cuidado dele. Teve até eu até cheguei a ministrar sobre isso uns tempos atrás, que vocês lembram aquela chuva de granizo que teve aqui em Agudos, muito forte. Sim. Acabou com as minhas plantas. Pensa que assim, eu acordei 5 horas da manhã com o barulho da chuva, só faltou sair chorando no quintal, porque assim, não tinha o que fazer. A chuva foi muito forte, muito de repente. A hora que eu tinha que esperar a chuva passar, eu filmei até assim, as plantas todas detonadas, destruídas, minhas suculentas, tudo. Meu canteiro, assim. E uma planta em especial, ela ficou só os galinhos, uma pileia. Eu tenho ela, uma plantinha com as folhinhas redondinhas, verdes, muito lindinho. E ficou só os galinhos dela mesmo. Pensa que sobrou uma folha cortada da planta. E eu falei assim, morreu, perdi minha planta, né? Mas eu mantive ela ali e fui cuidando dela como eu cuidava das outras. Passou ali uns 15 dias, eu comecei a ver uns pontinhos verdes ali no galinho da pileia. Passou mais, eu falei assim, o que é isso aqui? Porque assim, ela tinha um galinho todo e as folhinhas só na ponta. Mas começaram a surgir pontinhos verdes ao longo de todo o galho. Eu fiquei assim, nem sabia que podia sair folha dessa parte da planta, né? E tive ali, vamos regando, vamos cuidando. Os pontinhos verdes viraram folhas, as folhas viraram brotos. E hoje eu tenho 3 plantas que são derivadas dessa mesma planta. Ela se recuperou de uma forma tão extraordinária que aí o que Deus falou comigo nesse episódio, nesse processo, que muitas vezes a gente não entende quando a gente está sendo quebrado, a gente não entende o que Deus está fazendo na minha vida, por que tem que vir o granizo, por que eu tenho que passar por uma situação muito difícil, porque a gente só vê o quadro aqui na frente, a gente só está vendo um frame. Deus vê o quadro todo, Ele vê o filme todo, Ele sabe o que vai acontecer lá no final. Então, é um processo. E que aquela planta precisava daquilo para explodir o potencial dela. Se ela não tivesse passado por toda essa agressão, ela ia continuar naquele tantico de folha que ela tinha. Não ia se multiplicar. Ela não ia se multiplicar. Hoje fiz 3 mudas da mesma planta e ela continua lá, linda, exuberante. Por quê? Porque ela passou por uma situação totalmente agressiva que eu achei que eu ia perder, eu achei que ela ia morrer. Então, assim, são coisas assim que Deus fala tanto comigo e que aí eu uso para... Passou por um processo de poda, né? Ela foi uma poda bem forçada ali, coitada, porque quando a gente poda uma inesperada, planta, né? A gente nunca poda ela mais do que 70% da planta, você deixa você tem uma margem que você poda, senão você mata a planta. E você nunca tira todas as folhas, porque senão ela não faz fotossíntese, né? Aí ela não tem como sobreviver. E mesmo assim, toda debilitada, ela explodiu. Ela ficou maravilhosa. E assim, Deus faz isso na nossa vida. Ele deixa que a gente passe. Por quê? Porque Ele conhece o potencial que a gente tem. E às vezes ninguém está vendo. E Deus está trabalhando. Exato. E nem você está vendo e nem outras pessoas. E você, às vezes você olha para alguém e não vê nenhum potencial, mas acabou. Você olha ali e fala, não tem mais jeito. Sim. Né? E de repente, essa pessoa que quem você não apostava... A gente não consegue ver o potencial. Mas Deus está vendo, né? Aquilo que a gente não vê. Ô, Bel, eu queria que você falasse um pouco sobre maternidade. Como é ser mãe para você? Como é que aconteceu? Assim, Ser mãe, contar um pouco sobre isso. Beber uma água. Bebe uma água, a nossa advogada, guitarrista e agora paisagista. Eu mesma. Multifunção. Ser mãe é uma experiência que eu
eu não penso assim que tem meninas que desde que nascem já sonham em ser mãe. Aquelas que brinca de boneca a infância inteira. Eu brinquei de boneca bastante e tal, mas ali, passada a primeira infância ali, 4, 5 anos, já não brincava mais tanto de boneca. Já brincava. Barbie é boneca, mas não é bebezinho, né? Sim, você sim. cuida tipo da modelo. Isso, é um outro universo das bonecas. Mas eu casei em 2004. Logo que eu me casei, a gente falava de filhos, mas não tinha uma expectativa assim e tal. E calhou de uma vez eu ter esquecido de tomar um anticoncepcional tal. Eu achei que eu tinha engravidado, mas eu não tinha engravidado. Aí aquilo gerou uma frustração tão grande, porque aí eu percebi o quanto eu queria ser mãe. Naquele momento ali, a gente tinha 1 ano e pouco de casado, mas a gente namorou também tanto tempo, né? Tanto tempo junto já. Foi esse ano passado, foram 25 anos. A gente começou a namorar em 97. 25 anos juntos. E aí eu, passado esse tempo, não tinha engravidado, eu comecei a querer. Agora eu quero engravidar. E quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Então, o médico, eu lembro muito claro disso. Uma das poucas coisas que ele falou quando diagnosticou a síndrome foi: você terá dificuldade para engravidar. Ponto. Ele falou assim, por quê? Porque naquela época o tratamento para síndrome era anticoncepcional. Então eu tomava anticoncepcional desde os 13 anos. Ele falou assim, o único detalhezinho é que quando você quiser engravidar, pode ser que seja difícil para você vai ter dificuldade. Mas fora isso, vai viver uma vida normal. Eu falei, ok. Aí eu parei de tomar anticoncepcional, depois que eu esqueci, né? Eu parei. Já intencionalmente. Levou um tempinho até, mas até que não foi um tempo grande, assim. Levei uns meses, uns 6 meses. Engravidei do Gabriel. Gabriel foi assim, tudo que eu podia esperar de Deus, de um filho. Graças a Deus, o Gabriel está com 16 anos agora. Está um moço lindo. Mãe é muito suspeita para falar, mas ele é lindo, ele é amoroso, estudioso, não me dá trabalho, graças a Deus. Muito inteligente. Muito inteligente. E quando o Gabriel tinha 2 anos e meio, 3, a gente nunca quis que o Gabriel ficasse sozinho. A gente sempre quis mais um filho. E aí, quando ele tinha uns 2 anos e pouquinho, eu parei de tomar o remédio de novo. E nada de engravidar. E o tempo passou, e passou, e passou. Passaram 2 anos, meu médico falou, olha, não está funcionando. Tenta outras alternativas, vai procurar um especialista. Aí minha mãe viu, não chegou nesse ponto. A minha mãe viu na televisão um outro médico falando de uma outra forma, ela sabia que eu queria engravidar, de uma forma diferente de tratar o ovário policístico, que não com anticoncepcional, que era com a metformina, que é um remédio para diabetes. Só que ela trata os sintomas, os efeitos colaterais dos ovários policísticos, ela acaba induzindo a fertilidade. Aí eu fui nesse médico, aí eu comecei a tomar a metformina. Foi mais 1 ano inteiro. E não engravidava. E chegou ao final desse tempo, era dezembro, eu fui na consulta com o médico, ele falou assim para mim, olha, a gente fez 1 ano de tratamento, geralmente 1 ano era para você estar grávida, então você vai ter que, a gente vai ter que começar a investigar outras causas. Tipo assim, naturalmente não conseguiu. Com a metformina não conseguiu. Eu saí de lá com um papelzinho anotado, 3 especialistas de infertilidade. Ele falou, quando você engravidar você volta, porque ele é só obstetra. Você engravidou, você volta. Aquilo ali, meu mundo abriu o chão, porque eu falei assim, Deus, eu não quero passar por isso. Eu tinha uma amiga próxima que tinha passado por processo ela não chegou a fazer fertilização, mas ela fazia indução de ovulação. Então era muito hormônio, era muito, muito sofrido, porque assim, o corpo da mulher vira assim, tipo, você incha horrores. E o meu irmão ia casar em abril. Eu fui em dezembro, eu falei, doutor, vamos fazer o seguinte, meu irmão vai casar em abril, é o último casamento da família, assim, meus irmãos. Então eu quero estar linda no casamento do meu irmão,
depois de abril eu vou atrás do médico, combinado? Aí quando eu engravidar, eu volto. Fui pro carro, chorei, pedi para ela, falei assim, Deus, não é o que eu quero. O Senhor sabe que não é o que eu quero, mas se é o caminho que o Senhor tem para mim, então amém. Mas assim, eu vou deixar aqui bem consignado que não é o que eu quero. Vou deixar bem esclarecido que da minha parte, assim, Deus, se der para passar esse cálice, por favor, eu não queria passar por isso. Chorei, entreguei para ele e fui viver. Fui fazer dieta, porque o meu irmão ia... Toda mulher, antes do casamento, tem que fazer uma dieta, né? Para perder os 2 quilos que precisa. Impressionante. Toda mulher, não tem. Toda mulher sempre precisa ter 5 quilos a menos, né? E aí passou esse tempo, quando foi ali, o casamento, meu irmão casou final de maio, meio de maio, não lembro certo. Eu sei que em abril eu tinha marcado para fazer luzes no cabelo. E eu tava me sentindo estranha. Tava com muito sono, eu tava muito cansada e tal. Mas assim, já tinha feito outros testes. Tipo, eu já estava cansada de fazer teste de gravidez e não está grávida. E é muito frustrante quando você está perseguindo uma coisa e não chega. Então, era todo mês, atrasava 2, 3 dias, fazia o teste de gravidez e não estava grávida. Aí eu esperei mais um pouco, mas eu tinha as luzes no cabelo marcada, né? Para 2 semanas antes do casamento. Assim, vou ir fazendo a dieta para o casamento do meu irmão. E aí foi onde eu fui atrás. Falei assim, não, tô esquisita, eu tô com muito sono, tava sentindo umas coisas estranhas. Falei, vou por desencargo de consciência, porque vai que eu tô grávida, eu vou fazer as luzes. Aí, sim. A gente fala, não tem nada comprovado, mas não tem nada comprovado que não dá problema. Então, né? Aí eu peguei, comprei um teste de farmácia. Aí você tem que esperar até o outro dia de manhã. Aquela noite levou 2 dias para passar, porque não chegava. Chegou no outro dia, acordei 6 horas da manhã, fui lá. Teste de farmácia, apareceu a 2ª listrinha no teste. Falei, opa, então peraí. Me troquei, desci a pé falei pro meu marido que eu estava indo caminhar. Desci a pé pro laboratório, tirei o sangue. Aí aquele dia também levou 10 dias para passar. Daí 4 horas da tarde fui lá, peguei o resultado. Eu abri no balcão, eu já comecei a chorar ali mesmo. Porque assim, era uma resposta de Deus. Aquilo que eu desejava tanto. E o Miguel, assim, foi um segundo presente. O Miguel também é um menino incrível. Os dois são. Eu sei que eu falei, o Miguel é lindo também, um meninão lindo. O Miguel tá com 10 anos, inteligentíssimo. Eles são, assim, o paixão da minha vida. São meus 2 meninos. E ser mãe é um desafio muito grande. Porque, assim, é uma função que te coloca à prova toda hora. Entendeu? Você está sendo julgado o tempo todo. Se você não está sendo julgado pelos seus filhos, você está sendo julgado pelo seu marido, ou você está sendo julgado pela sociedade, pelas outras mães, por quem não é mãe, por todo mundo. Então, assim, eu brinco que tem uma amiga minha, quando ela engravidou, eu falei para ela, falei assim, Vivian, fica tranquila, porque olha, ser mãe é sentir culpa o tempo todo. Porque você sempre vai achar que você está fazendo errado alguma coisa. Você nunca vai achar que está certa. Então, se você amamentou, porque eu podia ter dado dei uma madeira, porque eu podia ter amamentado. Você sempre vai ter errado em alguma coisa. Então, assim, se acostuma. Ser mãe é sentir culpa. Porque, então, é um desafio. E é um desafio muito grande, porque o mundo hoje está muito perverso. Então, todo mundo fala que ter filhos é maravilhoso. Ninguém te ensina, ninguém te fala como é desafiador educar os filhos. E assim, só pela graça de Deus, que é bem aquilo que está escrito em Provérbios, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que daí ela não vai se desviar dele quando for velha. Porque fora disso, a gente não tem chance nenhuma. Hoje o mundo está tão fervilhante de coisas atrativas que se você não ensina ele de pequeno os valores, aquilo que é necessário para ele ser uma pessoa de bem, é muito fácil que se disperse, né, em tudo isso que a gente está vendo hoje. Certo. Ô Bel, eu queria que você fizesse assim, sei lá, juntasse o direito, o paisagismo e a maternidade.
como que essas profissões, vamos dizer assim, se intercalam? Porque, na verdade, você é uma só, com tudo isso. Eu acho que elas se intercalam na questão do cuidado com as pessoas. O direito, porque as pessoas que vêm te procurar, elas têm um problema. Ninguém procura um advogado porque está feliz, bem de vida. Não. Ou alguém morreu, ou alguém está separando, ou é uma situação geralmente de dor. Ninguém vem te procurar porque está precisando reclamar um prêmio. Existem casos pequenos, mas geralmente são questões sofridas. Sofreu um acidente, teve uma perda na família, tá? Precisa de um inventário, tá? Uma separação, uma questão de pensão alimentícia. Então, são questões que geram dor na pessoa, né? Então, a função do advogado, entre outros, porque você acaba sendo meio psicólogo ali no meio da história toda, porque você precisa lidar com o cliente, você precisa ouvir a história dele, você precisa entender o que ele precisa, e todo mundo quer aquilo que ele precisa para ontem. Então, a gente tem que trabalhar toda a paciência ali no caminho. Então, você cuida de pessoas ali. No paisagismo, a mesma coisa. Entendeu? Você cuida do bem-estar das pessoas. A pessoa gosta de planta, mas acha que não tem a menor vocação, que não sabe cuidar. E você vai lá e você ensina que ela pode cultivar a planta em vaso, que depende do ambiente que a planta está, ela vai se desenvolver ou não. Que não existe planta errada. Não existe assim, lugar errado, existe a planta errada naquele lugar. Você tem que ter a planta certa para a quantidade de iluminação certa, para a quantidade de ventilação certa, ela vai se desenvolver ali. Então, não existe dedo verde, não existe mágica. Existe o cuidado certo. O cuidado certo, analisar e oferecer à pessoa esse contato com a natureza, que ela consiga ter esse cuidado certo. Ela consiga chegar em casa e desfrutar da beleza de um jardim bem cuidado. Porque às vezes a pessoa gosta muito, mas ela não tem tempo de manter um jardim bem cuidado. E é difícil, porque, gente, esse tempo de chuva, eu vejo até pelo jardim da igreja, que eu cuido do jardim lá da igreja, da Nova Aliança. E como choveu seguido 2 semanas, tem mato que você não sabe onde tem mato, onde tem grama, onde tem o buchinho, onde tem as outras plantas, que eu olhei e falei, Jesus, está desesperador. Então eu preciso passar por lá agora. É difícil, porque assim, toma tempo. É uma coisa que você tem que ter tempo de cuidar, você tem que dispor de tempo ali para dedicar para ter uma coisa bonita. Mas eu vejo que é o cuidado com a pessoa que você está proporcionando esse bem-estar para ela. Você está proporcionando que ela tenha esse contato com a natureza, que você está proporcionando que ela tenha momentos de calmaria no meio desse rebuliço todo que a gente tem na vida em geral. E com filhos a mesma coisa. Quer mais doação e cuidado do que com filhos? Não existe. Assim, com filhos você está cuidando o tempo todo, até quando você não está cuidando. Assim, o meu menino mais velho já está com 16 anos, então ele já está mais independente, já quer ir nos lugares e fazer as coisas mais sozinho, mas mesmo assim, você está ali. Será que o Gabriel já chegou em tal lugar? Porque homens têm um problema sério. Eu falo, Gabriel, me liga a hora que você chegar. E Gabriel esquece de me ligar. Aí eu ligo para ele e falo assim, Gabriel, para que você tem o celular? Mas minha briga com ele é essa. Eu falei, Gabriel, por que é que você tem... Não, mas eu estava lá conversando, eu esqueci. Eu falei, ok. Se atender o celular, tá bom. Mas é o cuidado. Eu vejo que assim, o que eu consigo enxergar... Nas 3 atividades. Nas 3 atividades eu estou cuidando de pessoas. Entendeu? De formas diferentes, mas em todas eu estou demonstrando cuidado pelas pessoas. E recebe a inspiração de Deus para cuidar de tudo isso. Sim. Não é? Em todo o tempo. Isso aí, com certeza. Seja no direito, seja no... Eu falo que se não for uma inspiração de Deus, às vezes você precisa redigir alguma coisa ali, é inspiração de Deus. Sabedoria, estratégia. É conhecimento, assim, você tem que fazer sua parte, estudar. Sim. Mas muitas vezes eu peço assim, Deus, me direciona a melhor forma de lidar com isso. Então, assim, são várias e na jardinagem também, Deus fala tudo, tanto. exato. Com filhos, muito. Deus fala muito.
Bom, antes de encerrar, Bel, eu queria só que você falasse um pouco sobre o seu ministério. Você é filho de pastor, lógico, mas você nunca teve essa coisa de sair da igreja por um tempo. Sempre tem essas histórias. Você nunca sentiu essa atração para ir fora da igreja? Como? Eu falo que a atração que eu saí para sair fora da igreja foi para ir para outra igreja. Não cheguei a sair, mas eu frequentava uma igreja em Bauru durante a semana e daí eu voltava de domingo para congregar com seus pais. Isso, com os meus pais. Mas eu frequentava na época a Renascer, que tinha em Bauru, que eu fazia curso de inglês e tudo tal, e lá eles tinham culto todos os dias durante a semana. Eu fiquei amiga com o pessoal de lá, tinha um primo que frequentava lá também, e então durante a semana eu frequentava lá, e no final de semana eu voltava até que um dia Deus falou comigo. Eu estava ministrando, não, estava cantando no Beck, e Deus falou muito claro, assim, durante o louvor, falou assim: teu lugar é aqui. Assim, foi muito preciso, assim, não tinha nem discussão, não tinha nem como argumentar. Falei assim: o seu lugar é aqui. Foi um recado bem dado. Isso. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Foi um recado bem dado. Então então, assim, eu nunca cheguei eu acho que eu devo muito isso ao ensino que a minha mãe, ela é fantástica. Sim. Sabe? Você sabe, vocês conhecem ela. E minha mãe, meu pai viajava muito, né? Meu pai era caminhoneiro. Antes de assumir o ministério em tempo integral, ele viajou por muito tempo. Então, meu pai viajava de segunda-feira, voltava na quarta, saía na quinta, voltava na sexta. Às vezes ele não voltava na quarta, ficava a semana inteira fora. E quem assumiu esse encargo de criar os filhos foi minha mãe. Então eu lembro da minha mãe fazendo cultinho caseiro, eu lembro da minha mãe lendo a Bíblia com a gente, eu lembro da minha mãe ajoelhando e orando com a gente, juntando todo mundo ali ao redor da cama ali e orando. Então é aquilo que eu citei antes, né, de Provérbios: ensina a criança no caminho. Ela ensinava aquilo que ela fazia. Eu acredito que por isso acabou que eu não tive essa atração pelo mundo, verdade. Porque assim, na época de faculdade e tal, eu namorava, e eu falo que até a minha atração foi que eu comecei a namorar muito cedo. Isso meu pai não. Mas eu namorava um moço cristão também. Mas eu tinha 14 anos, né? É cristão, pai, mas é jovem demais. Não, eu comecei a namorar assim. A gente ficou numa amizade especial durante um ano. Aí meu pai me permitiu que namorasse com 15 anos. Ele quebrou a regra dele, porque ele falava que eu ia começar a namorar só a partir dos 18. Mas assim, graças a Deus. E ao ensino que minha mãe deu pra gente, ao exemplo deles. E um exemplo que você tem seguido com os seus filhos. Eu falei que eu não sou 1% do que minha mãe fez com a gente. Não... Eu percebo muito claro, assim, que eu falo que a minha mãe, ela tem um outro nível ali, né? Mas assim, se eu chegar ali 1% do que ela ensinou pra gente, dos princípios que ela passou pra gente, meus filhos vão ser homens de bem, porque ela é muito guerreira, assim, muito... Um grande abraço. Minha mãe, linda. Linda mesmo. Nós encerramos aqui esse episódio com a Bel Pérez, Isabela Matos, ou simplesmente Bel. Bel, muito obrigada pela sua participação, amamos receber você. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. E bom ver, assim, que você está se reinventando, porque é sempre bom, né, essa renovação. Sim. Isso é ótimo. E nós queremos também agradecer hoje o Wagner Santos, que proporcionou aqui umas novidades. Estamos com um novo esquema, graças ao Wagner, e a Bel teve o privilégio de inaugurar essa nova fase também do nosso podcast Acordes para Jesus. A gente se vê. Continue aí, seguindo a gente pelas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e não perca nenhum vídeo. Aqui nós falamos de Deus na vida real e você vai ser muito abençoado. Tchau! Tchau!